Queridos, nós estamos aqui presentes no templo, iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Criador. Nós damos as boas-vindas a todos aqueles que aqui compareceram, assim como nós damos também as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham, nossos irmãos, nossos amigos que acompanham pelas redes sociais. Que todos nós possamos prestar um culto verdadeiro, sincero, de adoração ao nosso Deus e que possamos também aprender com o nosso Deus tudo aquilo quanto Ele tem a nos dizer através da sua palavra. Eu convido os irmãos, todos eles, principalmente os que estão aqui presentes, que abram as suas Bíblias no Salmo de número 8. Eu farei a leitura da primeira parte do versículo 1. E os irmãos, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas, porque logo em seguida nós estaremos lendo esse salmo todos juntos. Salmo de número 8. Abram as suas Bíblias. Mantenham-se, por favor, ainda sentados. Eu lerei a primeira parte do versículo de número 1. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Um pouquinho mais à frente nós estaremos lendo todo o salmo. Acompanhem, por favor, a leitura. Salmo de número 8, versículo 1, primeira parte, diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu convido todos que se coloquem diante do Senhor em oração, pedindo a Deus que não só Ele esteja presente, como presente Ele está sempre, mas que Ele esteja agindo no nosso coração, para que saibamos exatamente o que fazer de maneira a agradá-lo durante esse culto. Então, oremos uma oração de invocação e de adoração ao nosso Deus, todos nós, sentados ainda. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós nos prostramos diante do Senhor para reconhecer, para buscar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer e para reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua sabedoria, a Tua soberania sobre tudo e sobre todos. Queremos prestar-te culto de louvor e adoração. Para isso rogamos a ação, presença do Teu Espírito no nosso coração, de maneira que o façamos com interesse de coração, que façamos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o ensinamento da Tua palavra. Rogamos ao Senhor também que esteja falando conosco através da Tua palavra, da exposição da Tua palavra, e que esse culto seja para crescimento espiritual nosso e aproximação de cada um de nós do Senhor. Assista-nos com o Teu Santo Espírito durante este culto. Oramos em nome de Cristo. Convido os irmãos, então, os presentes aqui, que se coloquem em pé, e os demais que estão nos seus lares e que nos acompanham pelas redes sociais, que estejam também acompanhando essa leitura. Salmo de número 8, leiamos, são apenas 9 versículos, leiamos em conjunto. Todo ele. Eu li a primeira parte do primeiro versículo. A introdução do Salmo diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. É um salmo do rei Davi. O Salmo de número 8 que estaremos lendo é um hino de louvor ao Criador. É um hino também que exibe um tom reflexivo e reverente para com o nosso Deus, o nosso Criador. E também para com e que se concentra, esse salmo se concentra no tratamento que Deus dá à criação, e Ele conferiu ao homem o direito e o dever de exercer domínio
sobre toda a criação. Então, leiamos pensando nesse aspecto. Tão reflexivo, tão reverente para com o nosso Deus, leiamos o Salmo de número 8. Juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que Deus nos abençoe, os irmãos. Podem se assentar. Acompanhe também, nesse momento, a leitura de um texto que está em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Se quiserem acompanhar, se não, por favor, estejam atentos. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Diz assim o texto. Praticamente uma complementação disso que nós acabamos de ler. Deus é o Deus Criador, Deus que fez todas as coisas, e a esse Deus que nós estaremos prestando culto nesta noite. Isaías 66, versículo 2 diz: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Esse texto nos convida a refletirmos quem é este homem para quem o nosso Deus olha. Aqui o próprio texto diz que é o homem abatido e o homem abatido de espírito e aflito e que treme diante da palavra de Deus. Quem é esse aflito e quem é esse abatido? São aqueles que têm plena consciência de que sozinhos estão perdidos. São aqueles que reconhecem que tão somente por intermédio de Jesus Cristo são perdoados dos seus pecados e que por isso têm, pelo perdão dos pecados, acesso ao Pai Celeste e são com Ele reconciliados. Eu gostaria que você se revestisse desse pensamento de que quem você reconhece que Deus é, a tua incapacidade, assim como a minha, assim como a de todo ser humano, de nos aproximarmos diante de Deus e da mediação de Cristo para que sejamos perdoados. Coloque-se diante de Deus, reconhecendo esta condição do ser humano e a condição de soberania do nosso Deus. Confesse os teus pecados, reconheça a necessidade do perdão que só nos é concedido por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Peça perdão, receba o perdão e oremos nesse instante.
Convido a todos os presentes que se coloquem em pé e em atitude de oração, cantemos juntos um hino de número 67 dos nossos hinários, Hinário Novo Cântico, hino 67, que tem por nome Coração Quebrantado. Cantemos todos juntos em atitude de oração, pedindo que Deus nos sonde, que Deus nos prove, que Deus nos liberte de todo pecado e de toda transgressão. Isso é praticamente um complemento da nossa oração pessoal feita diante de Deus. Estaremos orando em conjunto através desse cântico. Coração Quebrantado, hino 67, cantemos juntos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são Deus, ó Pai de amor. Amém. Os irmãos aqui presentes podem se assentar. Apenas a título de curiosidade, você já percebeu que
alguns dos nossos hinos contêm no final, ou nós concluímos o hino cantando o amém. Sabe por que alguns têm e por que outros não? Os hinos que encerram com amém são hinos nos quais nós nos reportamos diretamente a Deus. Nós falamos com Deus através do hino. Todo hino que termina com amém é um hino que pode ser entendido como uma oração a Deus. Quando ele não tem um amém, nós exaltamos o nome de Deus indiretamente, mas não conversando com ele. Tá? Isso é interessante para que a gente veja. Quando a gente vê um hino com amém no final, é uma oração. Certo? Nesse momento nós vamos passar a palavra aos nossos irmãos da equipe de cânticos. Os nossos irmãos serão conduzidos então por eles. Num primeiro momento, no momento em que o nosso irmão Júnior te orientar, você que veio preparado pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas e colocar o envelope no gasofilácio. Esse é o momento em que nós demonstramos, através de uma caminhada de fé, em que você se levanta daí e traz até aqui o seu dízimo. Nós entendemos que com a entrega dos nossos dízimos, nós estamos devolvendo a Deus uma parte daquilo que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. Demonstremos a nossa fidelidade entregando dízimos e ofertas no momento adequado. E assim que encerrar a entrega dos dízimos e ofertas, o nosso irmão diácono de plantão estará orando por nós. Agradecendo. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos cantar ao Senhor. É muito bom que estejamos aqui, podendo exaltar o nome do nosso Deus, em união, presencialmente, né, que é o mais importante, ainda que num momento tão difícil como esse. Então vamos entoar juntos, bom estarmos aqui. Só as vozes.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que assim seja. Agradeço pelos dízimos, ofertas, por esse compromisso de fé com cada irmão. Abençoa a cada irmão aqui presente, a cada família aqui representada, aqueles que estão em casa assistindo. E que o Senhor toque nos nossos corações, através da Tua palavra essa noite. E o pedido é que o Senhor esteja abençoando, Pai, a todos que irão administrar os dízimos, as ofertas, e nos abençoe, Pai, conforme a Tua vontade. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo ainda, nesse momento solene, de ajuntamento da Igreja do Senhor, essa canção fala sobre o corpo de Cristo, nós que estamos aqui reunidos como igreja. Vamos cantar ao Senhor. falsidade, vivendo a verdade, expressando
pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Quando tu olhas para mim, me enches da tua paz. Amém. A igreja pode se assentar, irmãos. Nós gostaríamos de lembrar que a entrega de dízimos e ofertas tem sido feita regularmente aqui no templo pelos irmãos que aqui comparecem, mas não necessariamente é a única maneira de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. O boletim traz orientação, traz inclusive o número da conta da agência, você pode fazer por transferência bancária ou entregar durante todo o tempo, toda semana, que o gasofilácio fica aqui dentro do templo o tempo todo. E apenas a nossa tesoureira tem a chave do gasofilácio. Então você pode, de qualquer maneira, aqueles que não têm podido comparecer ao templo, poderão fazê-lo também pelos meios divulgados através do boletim, inclusive transferência bancária. E se você quiser a comprovação do recebimento pela tesoureira, em qualquer momento você pode depositar o teu envelope, ainda que você tenha feito a transferência, depositar no gasofilácio a qualquer momento, para que a tesoureira confirme, através de data e rubrica, a entrega do teu dízimo e da tua oferta. Esse é um momento de demonstração da nossa fidelidade para com Deus e não pode ser negligenciado por quem quer que seja, pelos que aqui comparecem ou por aqueles que não podem vir ao templo. Deus nos abençoe diante da fidelidade de todos os nossos irmãos. Nesse momento nós seremos edificados através da leitura e da exposição da palavra de Deus. Quem está encarregado de trazer a mensagem é o nosso pastor,
reverendo Y, eu convido para que ele venha à frente e nos edifique nesse momento através da leitura e exposição da palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, casa de oração, local destinado ao culto a Deus. Antes de nós entrarmos na exposição propriamente dita, gostaria de fazer referência à nossa irmã Lília Nelly Martins Gomes de Campos, que está em casa nos assistindo nesse momento. Ela fez mais um ano de vida no dia 15 deste mês. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida dela, ela que tem ficado durante esse período reclusa, isolada, mas que a presença do Senhor seja constante sobre a vida dela e sobre toda a sua família. Queremos também fazer aqui uma referência à família Rossi, que se encontra de luto hoje, faleceu a mãe da nossa irmã Rose, da Rita, da Isa, que cuida aqui da parte da filmagem, e que nós pudéssemos assim também, nesse momento, tanto nos alegrar com a Lília, que completou mais um ano de vida, como também sermos solidários com esses que sofrem o luto nesse momento. Vamos orar, buscar a presença do nosso Deus. Senhor Deus, queremos contar com a presença constante do Teu Santo e Bendito Espírito. Nós não temos nenhum outro lugar a recorrer, senão a Tua Santa Presença, a presença do Senhor, que nos é favorável a partir da obra de Cristo e que nos confere a graça de poder contar os nossos dias em Tua presença. Louvamos e agradecemos pela vida da nossa irmã Lília, que o Senhor esteja guardando e abençoando a sua vida. Também, ó Deus, pedimos e suplicamos pela vida da família Rossi, que está de luto, que perde um ente querido num contexto onde, de certa maneira, a sociedade como um todo, ó Pai, está de luto. E uma morte a mais num contexto como esse sempre traz dor, sofrimento, de forma dobrada ao nosso coração. Que o Senhor, com a presença do Teu Espírito, esteja ali fortalecendo, consolando, trazendo paz, trazendo refrigério, fortalecimento num momento como este. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa ocasião nós exporemos a palavra do Senhor, sequenciando as exposições em Mateus que nós temos feito. Nesta ocasião, nós falaremos sobre o discurso de Jesus, para ser mais preciso, o 5º grande discurso que Jesus tem em Mateus, aonde ele cita os 7 ais. Gostaria de convidar você, então, ao texto que está lá em Mateus, capítulo 23, do verso 1 até o verso de número 39 serão as exposições que nós faremos durante esse período. No entanto, nesta ocasião, nós faremos estritamente a leitura do verso 1 ao verso 12, que é o texto que nós vamos nos deter nessa noite. Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Da cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens.
pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus nos abençoe, meus queridos, na exposição da sua palavra aqui nessa noite. Meus irmãos, a título de introdução, eu gostaria de fazer uma referência a um aspecto que pode acontecer conosco dioturnamente na nossa vida, que é a repreensão. E eu faço essa referência afirmando categoricamente que ninguém gosta de ser repreendido. Acredito que dos presentes aqui, inclusive eu, nós não gostamos de ser repreendidos, nem mesmo quando nós estamos errados. Alguém aqui gosta que suas faltas sejam apontadas em público ou em particular? A resposta, ela é simplesmente retórica. Ser denunciado, meus irmãos, quanto aos nossos pecados, pode inclusive inflamar nossos trapos de justiça própria. Muitos preferem viver a ilusão da mentira, da estética, da vida plástica, do que as dores da verdade, que humilha e revela o nosso estado pecaminoso original. É proverbial: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A sabedoria de Provérbios aponta o orgulho como um prenúncio da nossa queda. A imagem se baseia no contraste entre alto no sentido de orgulho e baixo no sentido de humilhação. Em vez de atentarem para onde vão, os arrogantes contrariam o primeiro princípio da sabedoria. Elevam os olhos acima de Deus e da humanidade e tropeçam na sua própria perdição. Pensando sobre essa realidade humana presente na realidade de todos nós, o texto da exposição trata-se de uma repreensão geral feita por Jesus aos escribas e fariseus. William Hendrickson, comentando esse texto, vai dizer que Jesus diz ao seu auditório que esses peritos da lei e seus partidários falharam em 3 sentidos. São destituídos de sinceridade, de compaixão e de humildade. Porém, Jesus declara que até onde interpretam o ensino de Moisés de forma genuína, os fariseus e os escribas devem ser obedecidos. Ele adverte o povo e seus discípulos para que não imitem a conduta desses guias, porém, em vários aspectos, não praticam, ou melhor dizendo, porque em vários aspectos não praticam o que ensina, comenta Hendrickson. A passagem do Evangelho de Mateus, meus irmãos, que nós estamos prestes a expor nesses dias, pode ser dividida em 3 partes. Uma descrição dos pecados dos escribas e dos fariseus, logo após a introdução que Jesus faz do versículo 1 ao versículo 3, parte A. Aí, do capítulo, no versículo 3, parte B, até o versículo 12, esses pecados são evidenciados. Os 7 ais impetrados contra eles, do verso 13 ao verso 36, que exporemos numa outra ocasião.
e o comovente lamento de Cristo sobre a Jerusalém impenitente, do versículo 37 ao versículo 39. E nesta ocasião, nós ficaremos com as palavras introdutórias de Jesus, do versículo 1 ao versículo 3, parte A, e os pecados dos fariseus, que vão até o versículo 12. E o que é que nós temos aqui expressamente nessa passagem, meus irmãos? Jesus exorta seus seguidores para que manifestem uma atitude oposta, lembrando-lhes de que a vaidade é castigada e a humildade é recompensada. Vamos às falas introdutórias de Jesus a esse texto. Jesus está aqui no templo. Entre Mateus capítulo 21 e verso 23 até Mateus capítulo 24, verso 1, não há evidência textual de que Jesus tenha saído do recinto do templo. Logo, os acontecimentos são variados até que ele profira esse discurso ininterrupto às multidões e aos seus discípulos. Você vai observar todos os eventos relacionados aí a partir do capítulo 21, do verso 27, ou melhor, do verso 23 ao versículo 27. Volte a sua Bíblia aí um pouquinho, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e acompanhe a relação dos eventos que nós temos antes do seu discurso proferido. Mateus, capítulo 21, verso 23 ao verso 27, Jesus aqui está sendo questionado com que autoridade ele está pregando o Evangelho. Na sequência, no capítulo 21, do verso 28 ao 32, verso 21, capítulo 21, do verso 33 ao 46, e capítulo 22, verso de 1 a 14, Jesus vai proferir 3 parábolas alusivas ao reino dos céus. E em todas essas parábolas, ele está falando de uma maneira velada as falhas e as deficiências dos escribas e dos fariseus. Na sequência, no capítulo 22, do verso 15 ao verso 22, perguntas capciosas foram feitas a Jesus. E ele vai responder a respeito do tributo de forma autoritativa, no capítulo 22, do verso 15 ao 22, sobre a ressurreição dos mortos, no capítulo 22, do verso 23 ao 33, sobre o grande mandamento, o amor, no capítulo 22, do verso 34 a 40, e finaliza interrogando-os sobre o que pensavam sobre o Cristo, no capítulo 22, do verso 41 ao 46. Destaque: Mateus vai registrar no capítulo 22, verso 46, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer perguntas. É santo nós considerarmos isso. Porque a fala introdutória de Jesus vai se dar no silêncio. O silêncio de todos. O silêncio de todos que se torna propício para aquilo que ele tinha para falar, tanto à multidão como aos seus discípulos. E aqui, meus irmãos, quando nós olhamos o texto de Mateus, nós temos a narrativa de uma testemunha ocular. Ele ouviu e escreveu sob a direção do Espírito Santo para que recebêssemos o registro fidedigno no sentido da mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E quais são as suas palavras? Ele diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo, pois tudo quanto eles vos disserem. Preste bem atenção, meus irmãos. As palavras de Jesus não são uma referência direta a alguém em especial dentre os escribas e fariseus. E é bom até que entendamos quem são esses personagens aqui. Os escribas são fariseus que se destacaram na interpretação da lei. Daí ganhar essa titularidade. Portanto,
todo escriba era um fariseu. Mas os fariseus nem sempre eram escribas. Provavelmente, parte deles aqui ouvem o seu discurso, junto com os peregrinos da Páscoa e os 12 discípulos. Jesus está no templo, como eu havia mencionado. Agora, o que este grupo, no geral, pensava sobre Jesus? No conceito de Jesus, ou no conceito deles sobre Jesus, Jesus estava ligado ao Beelzebu, e era um blasfemo, e que estava enganando as multidões, e que não devia permitir que vivesse. Essa era a conceituação que eles tinham a respeito de Jesus. E o que Jesus propunha para as multidões e os discípulos frente à atuação desses líderes? Hendricks vai comentar e dizer: faça distinção entre o que eles ensinam e o que eles fazem. Faça tudo o que os fariseus lhes dizem que façam, mas não façam o que eles lhe ensinam a fazer. Interessante nós considerarmos isso e entender que Jesus, apesar de saber do conceito que os fariseus tinham sobre ele, Jesus não desprezava naquilo que eles eram assertivos, naquilo que eles estavam ensinando corretamente. Jesus se apega à verdade daquilo que eles ensinam, mesmo sabendo que os seus corações eram maus. E naquilo que eles estavam falando que era verdade, de acordo com a lei, a interpretação da lei de Moisés, Jesus fala para os seus discípulos, para a multidão: obedeçam. Façam aquilo que eles mandam fazer, que é certo. Só não façam aquilo que eles ensinam a partir da prática de vida deles. Entenda, não é fazer tudo sem qualquer restrição que Jesus está ensinando. O contexto lança luz sobre o sentido. Diferente dos saduceus e herodianos, os fariseus e os escribas criam no decreto e na providência divinos, na responsabilidade humana, na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, na existência de anjos. E por aí vai. O que Jesus quis dizer, portanto, era que sempre que os escribas e fariseus interpretassem fielmente Moisés, suas instruções deveriam ser obedecidas. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, o fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter algo de bom para dizer sobre os ensinos dos seus oponentes que planejavam matá-lo, aumenta a nossa reverência e amor para com ele. O equilíbrio do Senhor Jesus, a maneira como ele se porta, a forma como ele está empenhado em promover o reino, ele que é o rei, o Messias, é algo impressionante, ao ponto dele enxergar a verdade e a boa interpretação daquilo que de fato era na boca e na cátedra dos seus oponentes. Outros detalhes também podem ser colocados aqui que nos ajudarão a entender melhor o texto. Um detalhe importante é que nem todos os escribas e fariseus eram hostis a Jesus. Nós precisamos abrir a nossa mente e enxergar esse conceito. Por exemplo, se você abre lá em Lucas, capítulo 7, verso 36, você vai descobrir que Simão convida Jesus para jantar. Em outra passagem, Lucas 13, verso 31, você vai descobrir que os fariseus vão advertir sobre o perigo de morte frente ao rei Herodes. É ali que Jesus vai dizer: fale para aquela raposa velha lá. Mas ele foi alertado pelo fariseu. Os escribas ou intérpretes, eles, de alguma forma, o escriba ou o intérprete da lei de Mateus 22, verso 35, é referido por Jesus como estando próximo ao reino dos céus. E ele ouve
e repete a instrução de Jesus sobre o grande ou primeiro mandamento. E Jesus diz: você não está longe do reino dos céus. Mais adiante, após a ressurreição de Cristo, nós podemos notar ainda Gamaliel, mestre de Paulo, lá em Atos, capítulo 5, do verso 33 ao 40, que após o desenvolvimento do ministério apostólico, impede que as autoridades judaicas matem os apóstolos. É Gamaliel que diz: olha, se o que eles estão fazendo é de Deus, não seremos nós que vamos impedir. É Gamaliel que dá o conselho para a preservação da companhia apostólica. O que aqui Jesus denuncia, meus irmãos, portanto, é a conduta dos fariseus e dos saduceus, muito mais que seu ensino. E segue o texto a partir do verso 4, do verso 3 e verso 4 de Mateus capítulo 23. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Interessante nós observarmos aqui, porque Cristo ele tem algo pontual a dizer sobre os escribas e sobre os fariseus, de maneira geral. A conduta geral era que estes homens atavam pesadas cargas a partir de muitos regulamentos dos antigos rabinos que eles passaram a adotar, sepultando a lei de Deus e privando os homens de sua liberdade e paz de espírito. E aqui eu separei algumas destas situações para que vocês entendam que fardos eram esses. Os escribas e fariseus, por exemplo, eles decretavam que era proibido arrancar espigas no sábado. Mateus 12, verso 1 e 2 mostra isso. Então eles confundiam o arrancar a espiga do sábado com a atividade da colheita, que deveria, de acordo com a lei, de fato não ser praticada no sábado. Então eles se escandalizaram quando Jesus manda os seus discípulos no sábado colher aquelas espigas. Outra situação extrema: curar pessoas no sábado, a menos que estivessem em perigo iminente de morte. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 14. Então só podia curar se a pessoa estivesse prestes a morrer. Se a enfermidade pudesse esperar para outro dia, deveria ser evitada aquela prática no sábado. Outra situação: o ritual de lavar as mãos em conexão com toda a refeição era requerido de todos. Mateus 15, verso 1, verso 2. Então, se alguém, por alguma razão, deslize, se esquecesse de lavar as mãos, esse era taxado como impuro. Porém, a carga mais pesada de todas era a preocupação, estimulada por esses líderes, de que as boas obras de uma pessoa deveriam superar em número as suas más obras, para que ela fosse salva. E aí você tem o que Paulo vai combater nas suas cartas e os demais apóstolos, que era a salvação pelas práticas das obras da lei. E aí, meus irmãos, é que é evidente, quem pode contabilizar as faltas, o mal, as obras más que fez durante uma vida e contrapor e fazer mais obras boas para compensar e assim ser salvo? Acredito que nenhum de nós. O mais grave era ainda que esses escribas e fariseus se especializaram em evitar as cargas de si próprios e dos outros quando lhe era conveniente. O velho jeitinho adotado pelos brasileiros também era visto também para esses aqui. Hendrickson comenta dizendo no verso 4: Jesus descreveu a falta de sinceridade ou consciência que caracterizava os escribas e os fariseus, bem como sua falta de sensibilidade humana. Mas segue o texto. Agora,
Acompanhe aí, capítulo 23, verso 5, verso 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. E aqui nós precisamos entender que metodologia era essa empregada pelos escribas e pelos fariseus. E a metodologia visava a atenção do povo para granjear louvores para si mesmos. Vamos entender cada método desse. Primeiro método, aumento dos seus filactérios. O que era isso? Que palavra é essa? O que é que significa isso? Os filactérios, meus irmãos, eram pequenos estojos, caixas, cápsulas de couro, que tinham tiras de pergaminhos escritas com passagens da lei. E qual era o objetivo disso? Serem vistos pelos outros e apontados pelos outros como piedosos e observadores da lei. Então, quanto mais largos eram os filactérios, mais eles eram evidenciados diante das pessoas. A outra ação era alargar as franjas, tornar mais uma vez memoriais da lei de Deus, mais salientes, buscando honrarias por sua potentosa devoção e sua celestial piedade. Mas eles não paravam por aí. Eles amavam os lugares de honra nos banquetes e os principais lugares nas sinagogas. A vaidade e o exibicionismo ostentoso vão juntos. Além disso, ser conduzido a tal assento era considerado como sinal de honra, e eles amavam isso. Ao ponto que nós vamos encontrar em Tiago sendo combatido isso, onde os ricos almejavam aquelas posições e onde os pobres eram desprezados. Mas ainda, eles se deleitavam com as saudações formais nas praças, demonstrações públicas de amizade, respeito, reconhecimento público de sua proeminência, ser chamado de Rabi, que no hebraico significa meu Senhor. Quando a gente olha tudo isso, a gente fala assim, puxa, que pessoal exibido, né? Que pessoal que gosta de ser visto, que pessoal que gosta de ser evidenciado, que pessoal que gosta de estar na mídia, que pessoal que gosta de ser visualizado, ovacionado. Meus irmãos, será que existe muita diferença da geração que nós estamos vivendo? A geração estética, a geração plástica, a geração do culto ao corpo, a geração que quer ser vista, que quer ser curtida, que quer receber likes. A geração que quer demonstrar sua espiritualidade. É até muito interessante, porque nesse período de pandemia, nós estamos usando as redes sociais, né, para poder fazer a divulgação das mensagens e da igreja e, consequentemente, das informações. E muitos irmãos cheios de espiritualidade se apresentam agora nesse momento. Irmãos que nunca fizeram uma oração pública na igreja, mas que na internet tem uma desenvoltura incrível. E ai daqueles que querem fazer alguma crítica. Meus irmãos, essa espiritualidade show, essa espiritualidade aparente, essa piedade ostensiva, essa tentativa de nos mostrarmos para os outros como pessoas espirituais e piedosas é uma grande armadilha também no nosso tempo. Se aquilo que nós desenvolvemos com Deus, na nossa intimidade, no quarto em secreto, não é mais fluente do que aquilo que nós apresentamos externamente, nós estamos vivendo a mesma prática hipócrita dos fariseus e dos escribas. Mas atenção à instrução de Jesus para os seus ouvintes. Verso
8 ao verso 10 do capítulo 23 de Mateus. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Preste bem atenção. O que Jesus está dizendo aqui não é que seria um erro Paulo, por exemplo, tratar Timóteo como um filho na fé. Que Paulo enxergar os Gálatas como sendo a mãe em parturição por eles. Jesus não está dizendo daqueles feitos que haveriam de acontecer a partir do desenvolvimento da vida com ele. Jesus está condenando aqui, meus irmãos, a ansiosa busca de posição, de um reconhecimento acima dos companheiros. Jesus está dizendo que nós não devemos colocar a atenção em títulos ou distinções humanas, e sim em Deus, em Cristo, que é digno de toda reverência, louvor e honra. No que tange aos seguidores de Cristo em sua relação uns com os outros, todos somos irmãos, membros da mesma família espiritual, somos famílias de Deus. Somos a família de Deus. Famílias de Deus somos vós. São vós. Nós somos a família de Deus. Todos irmãos em Cristo, homens e mulheres, crianças, servos e senhores, diante de Deus, todos iguais, carentes da sua graça maravilhosa. Os escribas e os fariseus se consideravam mais dignos de respeito e honra. Eu pergunto, meus irmãos, qual tem sido o sentimento prevalecente no nosso coração? Vivemos a prática do amor a tal ponto que a nossa alegria é servir uns aos outros, com os dons que o Senhor conferiu a nós como igreja, ou estamos procurando reconhecimento, visualização, posição de destaque? Todos nós precisamos refletir a respeito disso. Mas chegando ao final do texto, Jesus vai arrematar dizendo o seguinte, capítulo 23, verso 11 ao verso 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo que a humildade é recompensada. Deus promete habitar com a pessoa de um espírito contrito e humilde, diz Isaías 57, versículo 15. A passagem que nós acabamos de ver, meus irmãos, se alinha com todo o ensino do Evangelho. Torna-se evidente que sem humildade não há salvação e nem vida para a glória de Deus. O exemplo de Jesus em humildade e voluntária prestação de serviço, como lá em Mateus capítulo 20, verso 25 a 28, precisa marcar a nossa experiência. E nesse sentido, preste bem atenção, meus queridos. Começando dos nossos lares, nós precisamos reconhecer se somos, de fato, servos ou se estamos impondo as nossas vontades sobre os nossos entes queridos. Homens, nós somos constituídos para sermos servos das nossas esposas e dos nossos filhos, sem, é claro, negligenciar a autoridade que precisamos exercer sobre os filhos, que é exercida junto com as nossas esposas. Na igreja, os pastores da igreja não podem se esquecer que são servos da igreja. Não estão para fazer prevalecer a sua vontade própria, seus interesses, suas ambições.
mas sim para servir a comunidade com os dons que receberam da parte de Deus. A igreja precisa estar disposta, nós como igreja precisamos estar disposta a servirmos uns aos outros, a sermos úteis, a sermos necessários à vida uns dos outros. Antes de buscarmos posição, proeminência, destaque, devemos ter um coração de servos. Na sociedade, a igreja precisa ser serva. O braço da misericórdia, da compaixão, da justiça, do amor de Deus sobre a terra, fazendo com que a sociedade seja impactada a partir da mensagem do Evangelho. Mas concluindo a mensagem nessa noite, meus irmãos, as palavras de William Hendrickson acabam sintetizando o que esse texto traz para todos nós como Igreja de Cristo. Ele diz assim: sem medo de incorrer em contradição, pode-se dizer que a humilde confiança em Deus e a grata solicitude de levar a cabo sua vontade é a ênfase de toda a Escritura. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. A minha oração nessa noite é que nós sejamos capazes de refletir sobre o nosso viver, sobre a nossa motivação em fazer as coisas. Diante das palavras de Jesus, nos perguntarmos se nós não estamos sendo fingidos em mostrar uma aparente piedade, quando o nosso coração está cheio de orgulho, de arrogância, de prepotência, onde não nos deixamos conduzir pela palavra do Senhor. Meus irmãos, precisamos estar atentos, porque a vaidade, o orgulho, faz parte da experiência humana. Todos nós, de uma certa medida, podemos cultivar isto. Todos nós precisamos ter uma postura de humildade, nos submetermos a Cristo. Talvez uma das figuras mais impressionantes que nós encontramos em Apocalipse, pelo menos na minha opinião, seja dos 24 anciãos. A palavra do Senhor diz que eles estão de joelhos. Eles estão em posição de submissão. E eles estão fazendo coro, dizendo o quê? Digno é o Cordeiro. Que nós façamos coro com os anjos, dizendo que digno é o Cordeiro. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todos os homens. Quando nós nos colocamos como bons, nós descobrimos que somos os mais vis sobre a terra. Nos humilhemos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Oremos nesse instante. Senhor Deus, estamos aqui reunidos. A Tua palavra, ó Deus, que é mais afiada do que a espada de 2 gumes, capaz de discernir alma e espírito, e coração, corpo. Essa palavra afiada, ela mexe conosco nessa noite, porque nos percebemos, ó Deus. Nos encontramos no meio do Teu discurso. Nessa palavra dura que o Senhor está trazendo aqui, a respeito dos escribas e dos fariseus. Mas nós não saímos daqui, Senhor, sem encontrar a Tua instrução, que nos manda sermos servos uns dos outros, que nos manda buscar a humildade no lugar da arrogância e da prepotência, que nos manda nos humilhar diante do Senhor e diante dos outros, para que o Senhor nos exalte conforme a Tua bondade e graça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a permanecermos assim, submissos, contritos, com o coração compungido, para que sempre possamos contar com a Tua presença
graciosa e abençoadora sobre nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Recebamos a bênção apostólica nesse momento. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre.